Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 56ª sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 15 de outubro de 2019. Peço à primeira secretária que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Falar todos presentes. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores à 56ª sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 15 de outubro de 2019. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, está instalada a sessão. Senhores vereadores, foi encaminhada por e-mail minuta da ata da 55ª sessão para que na próxima possamos votá-la. Peço que verifique os e-mails. Peço então à primeira secretária que leia o expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício 206/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 060/2019, de autoria do senhor vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, requerendo à mesa informações sobre gastos com o pessoal. Ofício 207/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção ao requerimento CMM de número 076/2019, de autoria do senhor vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira, requerendo à mesa informações referente à rua Pinto da Fonseca, Humberto Antunes. Ofício 208/2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, em atenção à indicação acima referenciada, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Gabinete do Prefeito, ofício 209/2019. Ao excelentíssimo senhor vereador Enéas Nogueira Fernandes Passos, presidente da Câmara Municipal de Mendes. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, servimos-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa a mensagem número 031/2019, juntamente com o projeto de lei 031/2019. Concernente à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. Ao ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal Rogério Riente. Gabinete Vereador Edélcio Gomes, indicação CMM 068/2019. Assunto: construção de muro de contenção. Requerente vereador Edélcio Gomes, requerido prefeito Rogério Riente. Indico ao chefe do Executivo, na forma regimental, que realize construção de muro de contenção na rua Doutor Felício dos Santos. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que a rua Doutor Felício dos Santos, que liga o centro aos bairros Gaudêncio e Santa Rosa, encontra-se em péssimas condições, oferecendo risco de acidente com os veículos que trafegam por ali, ocasionando insegurança e desconforto aos moradores, e também a qualquer pessoa que utilize a mencionada rua. A construção do muro dará mais segurança aos moradores e a todos que por ali circulam. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador Edélcio Gomes. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho. Indicação CMM 070/2019. Assunto: Programa Limpa Rio. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido Prefeito Rogério Riente. Indico ao chefe do Poder Executivo, na forma regimental, que envie esforços no sentido de viabilizar os serviços do Programa Limpa Rio em nosso município. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Instituto Estadual do Ambiente, NEA, que promove serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais.
Justificativa: o programa Limpa Rio tem caráter preventivo, emergencial, itinerante e permanente e foi retomado recentemente pelo Governo do Estado. As intervenções compreendem o desassoreamento e a limpeza de leitos e margens dos rios, evitando perdas materiais de cunho social e prevenindo a proliferação de vetores. Demais disso, esse serviço não é executado no município há anos. São estas, em síntese, as justificativas que devem ser consignadas nesta indicação, aguardando pleno acolhimento por parte do chefe do Executivo Municipal, dada a relevância da matéria. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2019. Vereador vice-presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho. Gabinete, vereador Jorge Henrique. Requerimento CMM 084/2019. Assunto: aquisição uniforme escolar. Requerente, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido, prefeito Rogério Riente. Considerando os benefícios do uso do uniforme escolar, considerando que, quando foram criados, um de seus objetivos era representar a tradição da escola, com seu símbolo e cores, os alunos, ao vestir o uniforme, deviam manter um comportamento exemplar, zelar pelo nome e imagem do estabelecimento ao qual pertenciam, dentro e fora dele. Considerando que, atualmente, a maioria das escolas adota o uniforme para crianças e adolescentes, e, na verdade, ele é um item prático que facilita o controle da vestimenta pela escola e representa para os pais uma economia com as roupas dos filhos. Considerando que, ao adotar o uniforme, a escola tem por objetivo uma série de medidas que visa beneficiar exclusivamente o aluno e que não se limita a apenas igualá-los. Considerando que o uso do uniforme evita que outras pessoas se infiltrem no meio escolar, possibilita a identificação dos alunos em possíveis situações de perigo na rua e ainda contribui para evitar a evasão escolar. Considerando que evita o uso de roupas normais, representando uma economia financeira considerável. Considerando que evita o consumismo e disputa de status, muito comum entre adolescentes. Atua também evitando determinadas situações discriminatórias que ensejam a prática do bullying. Requer à mesa ouvido do doutor plenário na forma regimental que seja respondido por escrito aos seguintes questionamentos. Cópia capa a capa do processo licitatório que deu origem à ata de registro de preços número 50/2019, publicado no Diário Oficial 9 de outubro de 2019. Qual a data da última aquisição dos uniformes escolares? Quando foram distribuídos? Quantos uniformes foram distribuídos? Quais peças de uniforme foram adquiridos? Esclarece-vos ainda, caso exista alguma dificuldade na parte da Secretaria para produzir as cópias das informações solicitadas, a Câmara Municipal disponibiliza pessoal e equipamento para tal, visando assim não criar embaraços e onerar o Poder Executivo. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019. Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerimento CMM 086/2019. Assunto: informações brevemente. Requerente, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido, prefeito Rogério Riente. Considerando que as atividades do vereador não podem ser resumidas apenas ao tratamento das leis do município, existe ainda uma função ligada ao cargo de vereador, que é fundamental para a própria saúde da nossa democracia, e trata-se da fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito. Requer à mesa ouvido do doutor plenário na forma regimental que se oficie ao chefe do Executivo, no sentido de encaminhar a esta Casa informações por escrito aos seguintes questionamentos. Informação sobre os repasses previdenciários e patronais ao brevemente, 1/1 de 2017 a 30/9 de 2019, devendo seguir ainda cópia de DIPR assinado. Cópia do procedimento administrativo que ensejou a decisão da gestão do brevemente, de forma unilateral, realizar o cancelamento dos parcelamentos firmados com o patrocinador principal, que já haviam sido homologados pela Secretaria de Previdência.
cópia dos empenhos mensais de pagamento de repasse previdenciário e patronal dos meses de janeiro a 13º, nos exercícios financeiros 2017 a 2018 e dos meses de janeiro de 2019 a setembro de 2019. Informe se houve o cancelamento de empenho ou ordem de pagamento referente aos repasses previdenciários ao previamente nos exercícios 2017 a 2019. Em caso positivo, cópia das notas de cancelamento e justificativa. Esclarece-vos ainda, caso exista alguma dificuldade por parte da Secretaria para produzir as cópias das informações solicitadas, a Câmara Municipal disponibiliza pessoal e equipamento para tal, visando assim não criar embaraços e onerar o Poder Executivo. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 088/2019. Assunto: gastos com a empresa Gigafer, Construção, Comércio e Serviços Limitada. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido Prefeito Municipal Rogério Riente. Requer a mesa diretora na forma regimental, ouvido do outro plenário, que se oficie ao prefeito municipal, senhor Rogério Riente, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Houve algum processo licitatório para a contratação da empresa Gigafer, Construção, Comércio e Serviços? Em caso positivo, qual a modalidade? Encaminhar cópia capa a capa do processo. Quais foram os serviços prestados pela aludida empresa no município? Quais os locais onde foram prestados esses serviços? Qual o valor pago pelos serviços? Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador vice-presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 089/2019. Assunto: gastos com a empresa Somar Construção Limitada. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido Prefeito Municipal Rogério Riente. Requer a mesa diretora na forma regimental, ouvido do outro plenário, que se oficie ao Prefeito Municipal, senhor Rogério Riente, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Houve algum processo licitatório para a contratação da empresa Somar Construção Limitada? Em caso positivo, qual a modalidade? Encaminhar cópia capa a capa do processo. Quais foram os serviços prestados pela aludida empresa no município? Quais os locais onde foram prestados esses serviços? Qual o valor pago pelos serviços? Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador vice-presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 090/2019. Assunto: informações sobre aquisição e distribuição de cestas básicas. Requerente Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido Prefeito Municipal Rogério Riente. Requer a mesa diretora na forma regimental, ouvido do outro plenário, que se oficie ao Prefeito Municipal, senhor Rogério Riente, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Existe critério objetivo para a distribuição de cestas básicas no município de Mendes? Em caso positivo, solicitamos que seja detalhado o referido critério, tanto quanto ao cadastramento dos beneficiários, distribuição das cestas, ou seja, de todo o procedimento de distribuição e controle de estoque das referidas cestas básicas. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas responsáveis pela distribuição das cestas básicas? Qual o número de cestas básicas adquiridas e distribuídas mensalmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social? Como é feita a entrevista e o procedimento de avaliação de vulnerabilidade dos beneficiários de doação de cestas básicas? Existe visitação periódica de assistentes sociais para avaliação de vulnerabilidade dos beneficiários de doação de cestas básicas?
A referida avaliação de vulnerabilidade dos beneficiários de doação de cestas básicas é feita com periodicidade? Existem laudos disponíveis? Qual o atual estoque de cestas básicas disponíveis para distribuição? A autorização para a distribuição das cestas básicas é feita por somente o responsável, isoladamente, ou tal decisão é colegiada? Existe um almoxarifado e um responsável pelo estoque de cestas básicas disponíveis para a distribuição? Existe lei municipal que disciplina os requisitos legais e o procedimento a ser adotado para a distribuição de cestas básicas a necessitados? A Secretaria de Assistência Social efetua uniformes regulares, notadamente mensais, sobre os números e mapas de atendimento de distribuição de cestas básicas a necessidades ao Ministério Público. A Controladoria do Município exerce alguma atividade fiscalizatória, documentada e regular, acerca dos números de cestas básicas distribuídas mensalmente pelo município? Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019, vereador vice-presidente Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Livre a palavra no expediente. Senhores vereadores, pedir atenção na leitura do ofício de número 209, o ofício que encaminha a mensagem número 31. Essa mensagem é referente à lei orçamentária anual. Deixar aqui aos companheiros vereadores que nós vamos dispor de uma cópia digital, né? Vocês podem pedir a Vivian no DTL. Parece que foi encaminhada o CD juntamente com a matéria impressa. E olhando a mídia digital fica mais fácil o acompanhamento da mensagem encaminhada. E já aproveito aqui para solicitar aos nobres companheiros, visto a demanda e o respaldo técnico que vossas excelências deverão ter aqui da casa, para que já se atentem às questões das emendas impositivas, para que a gente possa votar essa matéria aí o mais breve possível, né? Então, já peço a atenção dos nobres companheiros para que a gente possa ter todas as reuniões necessárias para que todos possam apresentar suas emendas impositivas. Continua livre a palavra no expediente, com a palavra do vereador Idelcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Queria falar sobre a indicação da construção de muro de contenção ali na rua Felício dos Santos, que vai ali para o bairro do Santa Rosa, Gaudência, Grotão. A pista se encontra ali em meia pista, ou seja, ali trafega tanto o coletivo municipal, o ônibus escolar e veículos também pedestres, ali correm risco de grande acidente. Então espero aí que citar também aqui o novo vereador Leandro, que tem algumas parcerias também na MRS, ver se a gente consegue aí junto à MRS conseguir trilhos e dormentes, que eu acredito que foi feita essa parceria na construção ali também, na indicação que eu fiz no bairro Cinco Lagos, com o novo vereador também, alguns contatos que tem, até mesmo que a empresa tem se disponibilizado aí a estar ajudando ao município. Acredito que a gente pode estar sentando aí, conversando, para poder em breve estar sanando ali aquela grande dificuldade que os moradores se encontram ali, tanto os veículos, até mesmo pedestres. Quando os pedestres vão atravessar aquele pedaço, que vem um ônibus ou vem um veículo, se encontra, pode botar até em risco, né, a própria vida, né, do pedestre. Então eu fiz essa indicação, tem foto, né, convido também os nobres vereadores demais também que quiserem fazer uma visita ali. Estive fazendo uma visita a algumas ruas dos municípios sem pavimentação para fazer um levantamento e vi ali, já tenho passado por ali, que corre um grande risco ali de acidente ali naquela localidade. Por isso resolvi fazer essa indicação, espero estar sentando aí, marquei para estar conversando com o secretário de obras semana que vem, a gente entra no acordo em algumas coisas, ver se ele atende algumas necessidades, não minha, né, mas da população mendense, né,
E deixo desde já aqui, né, um apelo aí ao secretário de obra e também pedir também a parceria dos demais vereadores, né, que têm os seus contatos, a gente consegue trilhos e dormentes, né, e a prefeitura entrar aí com mão de obra alguns tipos de materiais. Acredito que se fizer uma cratera bem profunda, se fizerem umas 3 bancadas, consegue resolver. Faz uma pequena lá embaixo, uma no meio e uma em cima. Fizer uma só, não vai resolver o problema não, mas como o vereador Lucas também é bem direcionado a essa área de construção civil também, acredito que pode estar fazendo uma vistoria ali junto, os pessoal da comissão de obra, e ver que se fizer 3 bancadas vai estar resolvendo. E vem aí essa chuva forte de verão, e vem, pode até mesmo, né, interditar totalmente ali aquela estrada que dá acesso aí, não só, né, a Gaudência, o Grotão, Santa Rosa, mas também a comunidade de Vila Mariana, que eu tinha para falar nessa noite, senhor presidente. Ainda livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Em deliberação plenária, primeiramente colocaremos em votação a ata da 54ª sessão. Essa ata está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dessa ata que permaneçam como estão. A ata da 54ª sessão foi aprovada com voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a discussão do requerimento de número 84, de autoria do vereador Jorge Henrique, que trata da aquisição de uniformes escolar. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 84, que permaneça como estão. Requerimento aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos para a discussão do requerimento de número 86, também de autoria do vereador Jorge Henrique, que trata de informações do Prev Mendes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador requerente, vereador Jorge Henrique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares, aqueles que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Esse assunto com relação ao Prev Mendes não é novidade aqui nessa casa. E, por conseguinte, cada vez que vão fazer uma análise a respeito das coisas que vem acontecendo no Fundo de Previdência do município de Mendes, eu, pelo menos, começo a me espantar com algumas coisas. Então, eu estou formulando esse requerimento para que possa obter essas informações de maneira concreta e, depois de posse dessas informações, possa tomar as medidas cabíveis e necessárias. No mínimo, é temerário a situação em que o Prev Mendes se encontra, com a ausência de repasses. Se eu não me engano, na última reunião que tivemos com a diretora do Prev Mendes, acho que estava eu, o vereador Luca, né? Falou em torno de 7,5 milhões, já haviam deixado de ser repassados, e o Prev Mendes estava perdendo os seus recursos para poder completar e efetuar os seus rendimentos. O que acontece também nessa contrapartida que eu estou fazendo essa pergunta, porque o parcelamento da dívida anterior está suspenso, né? Acredito que foi conveniente para o chefe do Poder Executivo acatar a palavra do Conselho de Previdência. Mas como que gera estranheza esse parcelamento ter cancelado de forma unilateral apenas com a posição do Conselho, como se o Conselho tivesse gerência total sobre o Fundo de Previdência. Parece que a decisão do Conselho foi acatada porque era conveniente para o chefe do Poder Executivo. Então, ficamos com essas dúvidas aí. E uma coisa também que precisa ficar ressaltada é que esse mesmo parcelamento já havia sido homologado pela Secretaria Nacional de Previdência Social, o que eu acredito que dificultaria mais ainda desse parcelamento ter sido cancelado. Então, esse motivo aí da apresentação do requerimento, gostaria de contar com apoio e com o voto dos nobres companheiros. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Delcio. O nobre vereador tem o meu voto favorável. Desde o início do mandato há uma preocupação dessa casa, né, podemos dizer, a respeito do Fundo de Previdência do município,
não somente do nobre vereador, mas de todos os vereadores aqui. Eu vi que quando foi levantada essa questão, ficaram aí muito preocupados, até mesmo por questões que vêm acontecendo em outros municípios, até mesmo no estado, que Vossa Excelência também é concursado, né? Vossa Excelência sabe o que é ficar sem receber, né? Eu hoje estou como vereador, não que seja por interesse próprio, porque eu não estou aqui para interesse próprio, estou aqui para defender o direito do cidadão. Então hoje eu defendo tanto que seja o servidor, que seja o contratado, o mendense, aquele que se naturalizou mendense, né? Ou até mesmo, né, os turistas, né, aqui do município, mas dentro do que rege, né, o nosso direito, que está aqui de ser legislador e fiscalizador, eu acredito que cabe sim uma fiscalização. Eu tive bolando, uma época, junto com o jurídico da casa, se existisse um meio do parcelamento, né, de dívida do pré-mendes, tivesse que ser obrigado a passar também pelo legislativo, não só passar pelo conselho, não só o chefe do executivo e por eles lá, mas tivesse que passar também com a aprovação do legislativo. Na época não encontramos muita brecha, eu não sei se algum nobre vereador aí, a gente pode estar sentando para ver se a gente consegue fazer isso, porque é algo que preocupa não somente o funcionário público, como preocupa também as outras administrações futuras, né? Até mesmo do município. Se não me falha a memória, existe uma questão de massa 1, massa 2, né? Existe várias coisas, existe coisas que, se quebrar, o município é obrigado a custear uma parte de alguns funcionários, a outra não. Então é algo que, desde a senhora Pâmela, né? É um debate que nessa casa, a questão do Fundo de Previdência, acredito que todos os vereadores aqui estão empenhados, não somente as críticas, mas para tentar também ver uma via que a gente consegue aí arrumar uma solução. Tentamos arrumar alguma parte, mas houve, né, suplementações que eu acredito que poderia ir para o Fundo de Previdência, foi para outra área. Acredito também que o concurso público para algumas áreas do município também estará também resolvendo também alguma parte, está dentro do requerimento de Vossa Excelência, porque o ativo paga o inativo, ou seja, se daqui uns dias você só tiver inativo e não tiver quem está nativo, como é que o fundo vai sobreviver? Então isso já é um debate que vai tendo nessa casa, tem tido, e é uma preocupação não só de Vossa Excelência, acredito dos outros demais vereadores também, para que não só seja esclarecido, mas também que venha aí se encontrar um meio, né, de estar sanando essa dívida aos poucos, e também um meio para que o fundo continue arrecadando, para que ele possa sobreviver. É uma preocupação grande, não só, né, eu estive conversando com vários funcionários públicos que se preocupam com isso. Infelizmente, tem funcionário que ele não se preocupa. Ele vai trabalhando e não está se preocupando com o que está acontecendo. Mas tem uns que se preocupam. Né? E já estive conversando com vários já, e é uma preocupação. Né? É uma preocupação deles. E eu falei, não, lá na casa, todos nós somos vereadores, a gente também se preocupa com isso. E até mesmo, eu acho que por via do diálogo, a gente tem que sentar, tem que conversar, até mesmo para tentar resolver algumas coisas que às vezes não existe um diálogo. Eu vou até falar de outra matéria depois, na explicação pessoal, porque eu acho que o diálogo é essencial. E quando não há o diálogo, não há a transparência, fica complicado até mesmo de você tentar ajudar a sanar aí as dificuldades e os problemas. Desde já tem meu voto favorável. Continua em discussão o requerimento. Passamos então para a votação. Os vereadores foram favoráveis à aprovação do requerimento de número 86, que permanece como estão. Requerimento aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para o requerimento de número 88, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata de gastos com a empresa Gigafer, Comércio e Construções de Serviços Limitada. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do requerimento, que permanece como estão. Requerimento aprovado com voto de todos os vereadores presentes.
Passamos então para o requerimento de número 89, também de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo. Esse trata de gastos com a empresa Somar Construções Limitadas, EPP. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento que permaneça como estão. Requerimento de número 89 aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos para o requerimento de número 90. Requerimento também de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata de informações sobre aquisição e distribuições de cesta básica. O requerimento está em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento que permaneçam como estão. Requerimento de número 90, aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia temos a primeira discussão e votação da mensagem número 30, que trata da ratificação e referendo de denominação de logradouro público. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre a mensagem número 30/2019, que versa sobre denominação de logradouro público. Do relatório, a mensagem posta em análise trata-se de iniciativa do chefe do Executivo, a fim de ratificar a denominação ao logradouro público, já conhecido pela sociedade mendense como Rua Prefeito Antônio Caramês, localizada no bairro Santa Rita, como no início do entrocamento da Avenida Orcinda, com término na Avenida dos Bandeirantes. Tal denominação vem instruída a título de ratificação, porque apesar de tal denominação ser conhecida por todos, não foi localizada nos arquivos do município a norma jurídica que tenha criado tal logradouro. Dessa forma, o intuito da presente mensagem não é criar um logradouro e lhe atribuir nomes, mas sim de normatizar uma situação fática que existe, assistindo a população daquelas localidades, para que sejam prestados devidos serviços dos Correios e Telégrafos e demais empresas públicas e particulares que necessitam, em uma correta localização, de seus clientes para efetiva entrega de seus produtos e serviços. É suscito o relatório, passo a análise jurídica. Da análise, a função dessa comissão, o teor do projeto acima citado, sob o prisma técnico da legalidade e constitucionalidade. Neste ponto, sabe-se que, naquilo que refere à competência legislativa, a Constituição conferiu aos municípios poderes para agir, administrar e atuar em situações concretas, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, e ainda para legislar sobre assuntos de interesse local consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna. Nesse sentido, não sendo uma lei que cria logradouro, não há o que se falar em matéria de competência exclusiva da Câmara de Vereadores para iniciativa da norma. De outro lado, a Lei Orgânica do Município de Mendes estabelece em seu artigo 5º que incumbe que ao município legislar afeta aos interesses local e ao bem-estar de sua população. E assim sendo, não há vício de competência iniciativa na matéria em comento. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, essa comissão reuniu-se e entendeu que a mensagem 030/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, Mendes, 15 de outubro de 2019. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Relatora, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. A mensagem de número 30 está, então, em discussão.
Passamos então para a primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mensagem número 30, que permaneça como estão. A mensagem número 30 foi aprovado em primeira votação. Passamos então para o projeto de lei CMM de número 24, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que cria o portal da transparência dos royalties de petróleo no âmbito do município de Mendes. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 024/2019, que versa sobre a criação do portal de transparência dos royalties no município de Mendes. Do relatório, o projeto de lei sob exame trata-se de iniciativa do edil Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes Carvalho, no sentido de criar lei ordinária para a criação do portal da transparência dos royalties do petróleo no âmbito de Mendes. É sucinto o relatório, passo à análise jurídica. Da análise, a função dessa comissão, o teor do projeto acima citado, sob o prisma técnico da legalidade e constitucionalidade. Sobre o aspecto formal, inexiste, no caso, vício de iniciativa e competência para a propositura da presente demanda. Primeiramente, porque a matéria em questão não se insere naquelas cuja competência seja exclusiva do chefe do Executivo. De outro lado, a publicidade é um princípio da administração pública, devendo ser respeitada em todos os níveis e em todos os entes, cada qual dentro da sua especialidade. Até por isso, no artigo 63 da Lei Orgânica, dita que a publicidade é um princípio que deve ser observado pela administração municipal. Por isso, a Constituição Federal de 88 adotou o regime de democracia mista, onde o poder emana do povo, e sobre nessa ótica, o princípio democrático participativo deságua no dever objetivo do Estado de propiciar acesso às informações necessárias ao pleno exercício dos direitos de participação pelos cidadãos. E nesse ponto, no artigo 5º da Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, informa que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Nessa sorte, esta comissão não verifica qualquer inconstitucionalidade, forma ou material que impeça o projeto de seguir sua tramitação nessa casa. Conclusão. Pelo teor das manifestações acima mencionadas, essa comissão reuniu-se e entendeu que o projeto de lei CMM 024/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, Mendes, 15 de outubro de 2019. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Relatora, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Projeto de lei de número 24 está em discussão. Com a palavra o autor proponente do projeto, o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, meu boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o parecer exarado pela Comissão de Justiça e Redação Final, que de forma imparcial, declarou como constitucional o projeto em tela. Anualmente, o município de Mendes recebe milhões em transferência da União, referência à participação na divisão dos royalties de petróleo. Somente de janeiro de 2017 a julho de 2019 foram mais de 21 milhões. Entretanto, o destino dessa verba milionária ainda é pouco clara para a população mendense. Tão grande receita destoa da situação caótica que se encontra no nosso município, por inúmeras carências em todas as áreas, e a falta de transparência aumenta
a suspeita de desvio de recursos públicos. Então, com a criação do Portal da Transparência, informações como o destino do dinheiro arrecadado com a transferência de royalties para cada ação ficarão à disposição da população, bem como as respectivas prestações de contas. Deixar claro aqui que eu pretendo simplesmente que o prefeito diga com o que foi gasto esse valor. Nada demais. Não estou criando ônus para o município, não estou mexendo no organograma administrativo da prefeitura. É simplesmente que na página da prefeitura ele faça essa prestação de contas e informe exatamente onde está sendo investido cada real, né, dessa receita milionária que são as transferências da União referentes às royalties de petróleo, que cabe ressaltar, vem aumentando a cada ano. Só esse ano já foram quase 7 milhões de reais até o meio do ano. A expectativa ano passado foi o recorde de arrecadação. O município bateu o recorde de arrecadação em royalties de petróleo no ano passado. E esse ano, ao que tudo indica, esse recorde será batido novamente. Então a população mendense precisa ter clareza de onde vem sendo investido esse dinheiro. Eu não sei se algum vereador aqui sabe dizer onde exatamente esse dinheiro foi investido, mas eu, sinceramente, eu não sei dizer. A prefeitura faz a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, mas de acordo com aquelas rúbricas, fica difícil nós enxergarmos efetivamente onde essa verba milionária está sendo empregada. Então eu gostaria de contar aí com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto, que reputo de extrema importância para a população mendense. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei de número 24 continua em discussão. Com a palavra, vereador Delcio. Senhor presidente, até mesmo eu não assinei na comissão, faço parte membro da comissão, eu queria até mesmo fazer uma emendazinha, mas não tive tempo oportuno, até mesmo reunir com a comissão, não cheguei ao entendimento de alguns pontos, até mesmo para maior esclarecimento. Como é uma votação só, né? São dois. Mesmo sendo dois, eu queria pedir vice, senhor presidente, para me ter tempo para poder fazer emenda no projeto de lei. Ainda em discussão, vou colocar o pedido de vista do vereador em votação, então, antes de seguir com as discussões. Coloco, então, o pedido de vista do vereador Delcio ao projeto de lei de número 24 em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do pedido de vista que permaneça como estão. O pedido de vistas solicitado ao vereador Delcio foi aprovado com o voto dos vereadores presentes, então essa matéria retorna ao plenário logo assim que se expira o prazo. Passamos então para explicações pessoais. Segue livre a palavra. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Ribeiro. Eu não poderia deixar de me manifestar a respeito dessa situação caótica da falta d'água que vem castigando a população mendense. E eu gostaria de fazer um requerimento verbal aqui para essa casa, para que essa casa indague ao chefe do Poder Executivo se existe algum plano de ação aí, visando, estamos chegando a chegada do verão, esse problema da falta d'água, a tendência é os problemas piorarem. Então, gostaria de saber do chefe do Executivo se existe algum planejamento, algum plano de ação por caso de falta d'água, né, tendo em vista que o verão se aproxima. Então, se Vossa Excelência, presidente, pudesse botar esse requerimento em votação, depois eu vou escrever o requerimento com mais detalhes. Coloque então o requerimento proposto pelo vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata sobre um possível plano de ação para a falta d'água, em discussão. Passamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento proposto de forma verbal que permaneçam como estão. Requerimento aprovado com voto de todos os vereadores presentes. Ainda em explicações pessoais, com a palavra, vereador Delcio. Mais uma vez, senhor presidente, vou ser breve. Questão da palavra, eu queria aqui parabenizar pelo dia de hoje a nossa nobre vereadora Carla Patrícia, né? Pelo seu dia, o dia do professor. E um temazinho que uma professora, até mesmo a diretora do colégio do estado, mandou para mim assim: no Japão, o único profissional
que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa terra que não há professores, não pode haver imperadores. Ou seja, onde não tiver um professor apto para ensinar, não tem ninguém que possa adquirir sabedoria. Certo? Queria aqui também falar, senhor presidente, até em tempo, Vossa Excelência, estive conversando no gabinete, vai reiterar o requerimento à secretária de transporte do nosso município, que infelizmente não respondeu ao requerimento. Eu não sei qual foi o motivo, ainda citou ainda uma frasezinha de um escritor, de um poeta, sei lá que homem que é aquele lá, dentro do requerimento. Então acho que podemos aí reiterar esse requerimento. Ruim é que vai ficar mais 30, 40 dias, né? Eu não quero me aborrecer, semana que vem eu vou procurar o prefeito lá para conversar com ele, que hoje, né, a gente está aí apoiando o chefe do executivo. Estamos andando de mão dada e tentando resolver algumas questões do município, né? Ele sabe que pode contar com esse nobre vereador aqui. Eu acredito também que o secretário também tinha que ter pelo menos bom senso, né, para poder estar respondendo o requerimento ao vereador, para que o vereador também possa fazer o seu trabalho, né? Eu nem ia falar, mas infelizmente tem coisa que a minha cabeça não consegue não consegue suportar, não. Entendeu? E a questão também de distribuição de cesta básica, igual o vereador fez aí, é uma coisa interessante para se fiscalizar, mas não fica preocupado não, isso não dá voto não. Isso aí não tem como fazer política. Eu conheci uma mulher para trabalhar no trabalho social igual a ela, eu não vi dentro de Mendes ainda, a Vanderleia. E ela sempre almejou o cargo de sentar aqui, ó, numa cadeira dessa. E era uma mulher que andava de casa em casa distribuindo sopa, fazia isso, fazia aquilo, até mesmo respondeu um processo de boa-fé, né, por fazer doações às creche ali em cima ali, e não chegou a esse objetivo. Então, é bom a gente estar fiscalizando para saber o que está sendo feito no trabalho social do nosso município. E é bom também, né, a gente ter um pouco de bom senso e respeitar, né? Eu respeito o secretário, eu respeito o prefeito, eu respeito, né, os médicos, eu respeito os advogados, eu respeito todo mundo, eu respeito até uma criança. Mas eu também queria um pouquinho também de respeito dentro daquele que compete, né? A gente dentro da nossa, não digo nem profissão, que isso aqui não é uma profissão, mas no exercício, né, do mandato que foi concedido pelo voto popular durante os 4 anos, para poder defender o interesse do município e também tomar ciência do que acontece dentro do município. É uma reclamação que eu faço aqui em plenário, vou fazer ao chefe do executivo com certeza, e também já conversei com o presidente, assim quando eu falei com ele no seu gabinete, ele falou, não, nós vamos reiterar o seu requerimento à nobre secretária de transporte do nosso município. Uma boa noite a todos que eu tinha falado, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra vereador, continua ali com a palavra de explicações pessoais, com a palavra vereador Jorge Henrique. Bom, eu ia encerrar minha fala na noite desse dia, mas diante das situações que foram colocadas pelo vereador Edelcio Gomes, eu não posso me abster de falar nesse momento. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu me sinto grato pela oportunidade de estar fazendo parte dessa legislatura. Vou sempre lutar e defender os interesses, não meu, mas da população, e lutar pela imagem, né? Pela imagem e pela responsabilidade e pelo fortalecimento da Casa Legislativa. Infelizmente, no decorrer dos anos, com a implantação da Constituição da República de 88, houve um fortalecimento gradativo do Poder Executivo e, consequentemente, um enfraquecimento das casas legislativas, tanto, né, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, existe uma falta de respeito muito grande, né, no tratamento do secretariado com a Casa Legislativa. Essa colocação agora feita pelo vereador Edelcio Gomes deixa claro isso. Quando colocam nos identificando, nos rotulando como problemático, não, nós estamos apenas exercendo o nosso papel. Se o simples fato do vereador fazer um requerimento causa algum tipo de sentimento ruim na cabeça da secretária,
ao ponto dela fazer uma citação desrespeitosa ao vereador na resposta do requerimento, isso não tá funcionando bem. A contrapartida, eu deixo isso bem claro para todas as pessoas, né, que me perguntam, a contrapartida não tá sendo deixada de ser feita por essa casa, mas a contrapartida está sendo feita de alguns problemas que têm acontecido por conta do chefe do Poder Executivo. Falei isso aqui por ocasião que o secretário de Saúde invadiu essa casa legislativa. Então, eu não sei se isso está vindo de cima, ou se foi alguma fala, alguma reunião, alguma coisa que motivou os secretários do prefeito Rogério Riente a pensar que eles podem atropelar a Câmara de Vereadores. Porque quando uma secretária, eu entendo assim, companheiros, quando a secretária responde dessa forma o vereador Edélcio, ou quando o secretário de Saúde invadiu essa casa, ele não desrespeitou a mim. Quando a secretária respondeu assim ao vereador Edélcio, ela não desrespeitou o vereador Edélcio Gomes. Eles desrespeitaram a Casa Legislativa. Então, como pode haver um diálogo nesse sentido? Todas as vezes que nós fomos nesse lugar, todas as vezes que eu fui ser atendido por algum secretário, tem que chegar, sentar na cadeirinha, perguntar se pode atender. O dia que eu fui com o vereador Enéas lá na Secretaria de Saúde, foi assim que nós fizemos. O secretário pode falar conosco? Pode, nós fomos sentados ali fora aguardando. Então está havendo um desrespeito por parte do secretariado. O vereador Jaime também já passou por um problema parecido com isso que foi relatado. Então acho que está tendo uma inversão aí e peço até a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que possa estar estreitando esse elo de comunicação. Não é porque nós estamos pedindo requerimento ou porque talvez temos divergência de pensamentos contrários que as coisas podem ser conduzidas dessa forma. Isso só vai aumentando o nível de estresse de ambas as partes. Que quando você chega para falar com a pessoa já está armada, consequentemente, pelo tratamento e a resposta que foi dada, você também não vai de bobeira, já vai, vou dizer, né, não estou dizendo armado literalmente, mas com as suas reações, né, já pré-antecipadas, como que você vai dialogar com essas pessoas. Então eu acredito, senhor presidente, que tem que ser falado realmente, né, a base do governo falar, o secretariado do prefeito. Depois, se alguns colegas quiserem ver a respeito da informação que foi solicitada no requerimento por mim semana passada a respeito dessa mesma secretária, tem um áudio dela falando para o funcionário, depois se os nobres companheiros quiserem ver, que ela não tem que prestar satisfação a ninguém, está aqui comigo, se os colegas quiserem ver depois do término da sessão. Que ela não tem que prestar satisfação para ninguém, que ela faz festa na garagem dela a hora que ela quiser. Olha só. Olha só a que ponto que nós estamos chegando. É isso. Beleza, faz o que quiser, eu não tenho que prestar conta para a Câmara de Vereadores, eu não tenho que prestar conta para ninguém, é assim que eu vou tocar aqui, desse jeito. Eu entendo que não é dessa forma, senhor presidente. Tem outras fotos também, se Vossa Excelência quiser, mostre para o senhor aqui. Os funcionários me mandaram, na segunda-feira, os funcionários da garagem, alguns deles têm um local de descanso onde eles sentam quando não estão trabalhando, tipo um banquinho de concreto. Eles saíram na sexta-feira, quando retornaram, aquele banco de concreto onde esses funcionários sentam, estava cheio de óleo, companheiros. Jogaram óleo queimado no local onde a galera sentava. Não sei, no intuito de não permitir mais que aqueles profissionais sentassem ali. Como líder, como um secretário, como um chefe de seção, se eu não quero que o meu funcionário senta num lugar, eu chamo ele e falo, olha, a partir de hoje eu acho que não pode ser assim, e apresento os motivos por que não pode sentar ali. Mas simplesmente boicotar os caras. É a mesma coisa que a gente chegar aqui, cheio de óleo nas cadeiras, os vereadores vão sentar onde? Então é dessa forma que o funcionário está sendo tratado na Secretaria de Transporte. Isso tem causado em muitas pessoas lá que eu tenho conversado um desgaste emocional, os ânimos estão ficando acirrados, parece que essa é a intenção, até mesmo eu fico com medo disso chegar a um ponto onde alguém possa não resistir e causar algum transtorno, algo violento, a pessoa contra si própria, contra outra. Então é dessa forma que essa secretária tem tratado os funcionários lá. Ela pode administrar, tem o condão para isso, mas eu acredito que alguns princípios, né,
de respeito, da moralidade, eles têm que ser seguidos. Porque eu fico imaginando, se ela trata assim, responde assim ao vereador, vocês imaginam como ela trata o lavador? Como ela trata o porteiro? Como ela trata o motorista? Como ela trata as pessoas que estão subordinadas a ela? Porque essas são condutas, companheiros, inadmissíveis. Né? Quer conduzir com mão de ferro? Beleza, mas conduz dentro do parâmetro da legalidade. Cobrando, sem exceções. Né? Não pode ser ruim para todo mundo e bom para o gêmeo. Se foi colocada uma determinação, que essa determinação seja extensiva a todo mundo. Não é? Mas eu não posso segurar, não, você pode, você não pode, não, você pode, você eu acho bonito, não, você, Jorge Henrique, é gordo demais, você não vai. Então não pode ter esses critérios de acepção de pessoa, como que a situação funciona. E isso tem sido feito, tem acontecido repetidamente. Às vezes até um trabalho eficiente, que pode estar sendo feito, acaba sendo denegrido em contrapartida por causa, né, do comportamento da pessoa. Às vezes um trabalho bom está sendo feito, mas a forma de tratar as pessoas dessa forma, eu acredito que às vezes uma simples forma como você coloca as palavras, quem manda aqui sou eu faço festa mesmo, a hora que eu quiser, respondendo o vereador no requerimento com frase... Bom, a gente vai até parar de falar, porque senão a gente, né, acaba fazendo algumas colocações que talvez possam ser desnecessárias, senhor presidente. E para estar finalizando agora outro assunto, tomei conhecimento também, eu tive lá, tomei conhecimento que Vossa Excelência esteve lá também, o vereador Leandro, amanhã eu vou estar indo ao Rio. Essa situação até agora não tinha sido resolvida dos bambus que caíram lá em cima da rede elétrica ali perto do Disseu. Se Vossa Excelência quiser, a gente pode estar fazendo um requerimento e amanhã eu levo em mãos lá, tento falar, né, até mesmo com aquelas senhoras que tiveram aqui na reunião da Light, para que aquele problema ali possa ser resolvido. Se passou lá, a situação está complicada lá. Os moradores estão tendo que passar por baixo do bambuzal caído para poder ter acesso à sua residência. E a gente não sabe se aqueles bambus estão energizados, se isso pode até vir a causar algum problema. A Secretaria de Meio Ambiente esteve lá, mas devido aos bambus estarem encostarem na rede, eles falam que eles não têm autonomia para fazer o serviço. Então que a gente possa estar estreitando isso aí, amanhã eu vou estar indo ao Rio, a gente assina o ofício aí, eu levo lá em mãos lá, tento falar com aquelas senhoras lá da Light. E depois que for feita a poda, a gente podia sugerir, né, se o secretário de Meio Ambiente achar por bem, eliminar aquela parte daquela torceira, porque ela está sempre caindo na rede elétrica. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Então os transtornos causados têm sido grandes ali com relação a esse bambu. Falta d'água também. Todos nós fomos bombardeados aí com as redes sociais com relação à falta d'água que a gente já vem falando aqui. Conversando também com o Leandro ali na sala dele. Eu acredito que algumas coisas, o diálogo, ouvindo as pessoas que conhecem bem do serviço, muitos desses problemas poderiam estar sendo evitados. Nós falamos para o secretário de obras o dia que ele veio nessa tribuna ali. Ele falou para a gente aqui que existia um plantão, não era isso? Era só ligar que a equipe entrava em ação. O problema ocorreu no sábado, o plantão, todo mundo reclamando, ninguém conseguiu acionar esse plantão, o carro-pipa não distribuiu água, sobrecarregando na segunda-feira que não pôde atender quase ninguém. Eu espero, né? Sabemos que problemas elétricos acontecem, mas que exista pelo menos um plano de ação para minimizar os danos causados à população mendense quando um desses problemas acontecerem. Senhor presidente, prometo que já estou acabando. Eu não ia falar, mas... E hoje também eu tive uma experiência. Nós sabemos que algumas autoridades dispõem de veículos para a sua condução dentro do nosso município. Câmara de Vereadores, o vereador pode usar o carro uma vez por semana, né, fazendo aquele sistema de rodízio. O prefeito municipal tem um veículo à sua disposição. O vice-prefeito tem um veículo à sua disposição. Os secretários têm um carro à sua disposição. Mas hoje uma coisa me chamou a atenção. Eu fui procurado pela família de uma senhora de 80 anos. 80 anos, já bem debilitada com a sua saúde. E ela teve um exame de endoscopia, que sabemos que é um exame invasivo, onde a pessoa tem que ser anestesiada para poder conseguir realizar esse exame. Pô, e essa senhora não conseguiu um veículo para levar ela.
ela se enquadra naquela do Estatuto do Idoso. Na questão de saúde, ela se enquadra pelo fato da fragilidade física, da questão física dela, mas ela não pôde ser atendida pela Secretaria de Saúde. E eu vi 2 vezes o carro passando aqui, atendendo, levando o secretário de Saúde, dentro do nosso município. Beleza, quando nós pedimos carros, que nós vamos lá, igual foi esse caso com o deputado Alexandre Serfiotti, 3 veículos e uma van para a saúde. Na minha mente, eu venho solicitando um veículo para atender a população mendense, não para carregar o secretário, para pegar ele em casa 7 horas da manhã, trazer ele para a secretaria, depois se ele quiser ir em casa almoçar. Então é isso, os veículos que eu entendo que deve haver, pode atender o secretário? Beleza, atende o secretário, mas se pintar uma prioridade para atender uma pessoa da população, que a pessoa da população seja atendida. Graças a Deus, né, a senhora não deixou de fazer o exame por causa disso, mas e outros casos que talvez não chegam ao nosso conhecimento? Pessoas que estão deixando de... Queria falar com os companheiros também, a van que foi adquirida junto com esses 3 veículos. Até hoje não resolveram a situação daquela van. Até hoje aquela van não foi adesivada e colocada para rodar. A van está lá na garagem parada, toda empoeirada. Aí você pensa num monte de situações, normalmente na nossa mente vem um questionamento, por que até hoje aquela van não começou a rodar, transportando os pacientes que necessitam, que sabemos que não é poucos, eu tenho certeza que como as pessoas falam comigo, falam com Vossas Excelências também, a van está lá. E quem faz o serviço, TFD, né, transporte de paciente fora do domicílio, está sendo carro fretado. Poderia ser mais uma economia para a saúde do nosso município. Então que a gente possa estar revisando, também vou estar fazendo um documento a respeito disso na próxima semana. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Continua aberta a palavra em explicações pessoais, com a palavra o vereador Chico Tancredo. Boa noite a todos. Acredito que Vossa Excelência tenha razão, mas não falando especificamente do Executivo ou de qualquer poder aqui do município, mas falando mais do Brasil, é a nova maneira de fazer política, Vossa Excelência. Isso a gente tem como exemplo presidente, governador, temos presidentes super autoritários, governador super autoritário, temos um presidente que está isolado internacionalmente, perdeu o apoio do Bolsonaro após a piada da esposa do presidente francês. Esse é o nosso nível de líder, entendeu? Que responde dessa maneira, na porta do palácio xinga pessoas que lá estão. Então é o que a população brasileira quer. Então a gente tem que entender isso. E, inclusive, hoje nós somos governados pelo judiciário. O presidente faz um decreto, o judiciário derruba. O judiciário obriga o presidente a tomar uma medida. E assim tem acontecido no governo também estadual. O judiciário nunca atuou tanto. Nunca atuou tanto. Hoje a gente vive um governo que não manda. Quem manda é o judiciário. E nem preciso dizer por quê, né? Por incompetência. Acredito que o povo está acordando, rápido até. Nunca teve uma baixa aprovação assim em pouco tempo do governo, né? Nesses últimos presidentes, nem a Dilma conseguiu isso. Mas foi a população que pediu isso. Quem sofre são os mais pobres. Infelizmente foi a classe baixa que votou assim com força. Então, já acho que a gente vai aguentar e vai ter que aguentar bastante autoritarismo daqui para frente. Vamos ver se os tempos mudam, em geral. E tem que esquecer um pouco do município e pensar que é a nova maneira de se viver aqui. Obrigado a todos. Ainda explicações pessoais, com a palavra o vereador Leandro. Bom, boa noite, senhor presidente, demais pares, a público presente e a todos que estão nos assistindo pelo sistema de áudio e vídeo. Bom, 2 assuntos que vieram à tona hoje aqui nesse plenário, que foi a respeito da água e até mesmo a solicitação dos bambus lá no bar do Disseu. Eu queria começar pela falta d'água, né? Quando a gente vê algumas manifestações na internet e essas manifestações são recorrentes, a gente se preocupa, poxa, o que está acontecendo? Qual é realmente o plano de ação para que isso não aconteça e que não gere esse desgaste? Será que realmente teve uma equipe de plantão ou não teve para poder fazer o atendimento no domingo?
não iria resolver o problema, mas ia amenizar e, posteriormente, na segunda-feira, aquele atendimento que seria feito no domingo não ia sobrecarregar a segunda e nem terça. Conversando também com o vereador Lucas, a gente tem um problema hoje na Vila Mariana, no Palauzinho, e temos um problema lá no condomínio Matiz e Falcão. Em parte foi resolvido, sabemos que problemas elétricos acontecem, mas são problemas recorrentes. E a gente no mundo do Facebook e da internet, nós somos realmente cobrados, né? E qual a solução para isso tudo? Será que a gente tem solução? Está vindo um novo abastecimento? Será que vai continuar a mesma coisa? Vai ter uma bomba suplente para poder eliminar esse problema? Sabemos que os equipamentos não são equipamentos novos, são equipamentos de anos e anos. No caso da Vila Mariana, foi uma falta da energia elétrica, onde só funcionou em uma fase. Não entendo muito bem, mas o vereador Lucas me explicou antes de começar a sessão. Então, são coisas que são recorrentes e a gente está aí para dialogar, para poder ver qual a melhor forma. E a gente pede também à população que entre em contato com a gente, que fale. É difícil a gente se colocar realmente no lugar das pessoas, porque a água é um bem importantíssimo para o nosso dia a dia, mas imprevistos acontecem, mas quais as ações estão sendo tomadas? Então fica aqui também esse desabafo aí junto ao secretário de obra para que crie essas ações que não venham a acontecer. Com relação aos bombeiros, vereador Jorge Henrique, hoje entrei em contato com o Anderson, responsável aqui pela nossa cidade, pela Ipó de Fronten, e aí ficou acordado da seguinte forma: não adianta nada você fazer a poda e o bambu ele cresce muito rápido. Daqui 2, 3 meses acontece novamente a mesma coisa, está por cima da alta tensão. Então a ideia é a gente fazer uma parceria inicial com o meio ambiente, o Demutran e com a Light, para que se faça primeiramente a poda e posteriormente venha com o meio ambiente e finalize, arranque a raiz. Mas para que isso aconteça, a gente tem que conversar com a população, porque alguns bambus não estão totalmente em via pública, né? Mas essa parceria, esse requerimento, esse ofício a gente vai ter que fazer. É importante também a gente notificar a Light, né, lá no centro da cidade, para que eles tomem conhecimento, mas eu acho que a gente consegue fazer esse tipo de poda junto com o responsável, né? Queria agradecer já ao Anderson pela atenção dada hoje, pelas orientações, mas a gente pode fazer sim esse ofício em conjunto, para a gente poder entregar aos responsáveis. Então, essa só queria compartilhar essas informações à noite de hoje, senhor presidente. Obrigado. Ainda aberta a palavra em explicações pessoais, com a palavra o vereador Luca. Boa noite, presidente, senhores presentes e a todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Aproveitando aqui uma parte da palavra do vereador Jorge Henrique e do vereador Edelcio, realmente é inadmissível uma situação dessa chegar até essa casa da maneira que chegou. Se a secretária de Transporte entender, ela está fazendo uso de um solo que ali é local industrial, não era nem para estar alguma repartição da prefeitura ali, porque ali é um parque industrial. E mais, no sentido de entendimento, eu acho que quando o vereador ele fiscaliza, quando o vereador, na verdade, procura saber alguma informação, ele não está cobrando ao executivo, nada demais. Ele simplesmente está procurando saber para poder passar essa informação adiante. Agora, não é justo, hoje o vereador até está com uma gravação em seu celular a respeito de uma situação que eu acredito que não deva ser muito legal, principalmente para dois poderes ficarem se confrontando um com o outro. Espero que, juntamente com os demais vereadores, principalmente o nosso presidente, a gente possa tentar fazer essa solução desse problema para chegar no entendimento, porque não é justo a gente ficar fazendo requerimentos e requerimentos chegando de uma maneira que, a bem da verdade, não é muito sensata. Logo depois, o que vai acontecer? Vai começar aquela divergência entre poderes. Começando essa divergência entre poderes, quem sai perdendo é a população. Em relação à falta d'água, eu estava conversando aqui, eu cheguei a conversar com o vereador Jorge Henrique também, através
do nosso WhatsApp, conversando com o Leandro aqui a respeito dessa situação. A gente tem algumas ideias, algumas informações para passar, mas é tão difícil as pessoas entenderem, é tão difícil as pessoas concordarem, porque elas acho que elas se sentem inseguras, achando que uma informação que um vereador pode passar para alguém lá na frente, essa informação pode chegar de uma maneira que atrapalhe o andamento da situação, e na verdade não é nada disso. Quando o vereador chega a passar alguma informação, ou que chega a conversar com alguém, é para um bem comum, é para tentar resolver o problema. O que acontece? Acontece o seguinte, em relação à falta de água, hoje, graças a Deus, está resolvido o problema lá no condomínio Matias, mas nós estamos com um problema na Vila Mariana. A Vila Mariana, o Pauzinho está aqui, ó, mandando mensagem aqui. Hoje, aqui agora, nesse exato momento, estou respondendo a moradora do Pauzinho, porque até agora não tem água lá. E essa semana, eu até passei uma informação para o presidente, umas fotos do presidente, eu estive visitando lá o nosso abastecimento de água lá no Falcão Dias, e realmente está muito bonito, um troço incrível, e a capacidade é de 1.001.000 litros de água. Realmente não acredito eu que esse depósito de água, esse reservatório estando cheio, dificilmente faltará água para as torneiras do município. Porém, a gente tem que entender que por mais que essa água venha de gravidade, ela não alcança certos locais têm que ser bombeados. Sendo bombeado, temos que ter bombas sobressalentes para que evite esse problema. Porque senão vai acontecer a mesma coisa, vai continuar trocando 6 por meia dúzia. Vamos ter água para alguns lugares e para outros lugares que, infelizmente, o reservatório não consegue colocar através da sua capacidade de, manualmente, vamos dizer assim, a população vai sofrer. Então, olha só, entenda da seguinte forma, houve um problema na Vila Mariana? Houve. Foi um problema que, infelizmente, esse problema vai acontecer sempre, não tem como evitar. São problemas que, até devido à própria natureza, um bambu que cai numa rede elétrica, uma árvore que cai numa rede elétrica, isso aí acaba atrapalhando a energia elétrica, acontecendo certos problemas de cancelamento de fase. Lá na Vila Mariana foi 2 fases que caiu. A bomba para ser tocada tem que ser, normalmente é um motor trifásico, então são 3 fases para tocar um painel, e esse painel que gerencia da bomba. Então o que acontece? Se hoje nós, governo, que eu considero governo junto com os demais vereadores, tivéssemos lá um painel que tivesse um automático, que a hora que interrompesse a energia elétrica, aquele painel desligasse, automaticamente não teríamos o problema da queima da bomba. Ah, vereador, mas mas não está funcionando. Então, o que está acontecendo? Se hoje nós temos esse painel não está funcionando, alguma coisa está de errado. No meu entendimento, se eu coloco um disjuntor mais alto do que a minha amperagem, do que o meu sistema elétrico, ele não vai desarmar nunca. Vai acontecer o quê? Vai queimar meu aparelho eletrônico. Mesma coisa acontece com a bomba. O vereador Edelcio também tem um certo conhecimento, sabe também poder explicar de acordo com a maneira dele, com a palavra dele. Porém, eu entendo o seguinte. O que acontece? Eu entendo o seguinte também. E, por outro lado, por mais que temos tido esses problemas de painéis eletrônicos, onde chega a queimar bombas, nós temos que se atentar, nem que seja através dessa nossa emenda positiva, fazer com que a gente compre algumas bombas para tentarmos colocar, num almoxarifado da própria prefeitura, para que numa ocasião dessa seja imediatamente feito o serviço de manutenção, para que a população não venha a sofrer. Agora, por exemplo, como é que a gente consegue atender uma população se o próprio vereador não está sabendo as condições do carro-pipa? Será que o carro-pipa está atendendo a necessidade lá na Vila Mariana? Será que o carro-pipa não está atendendo outra localidade? Então, como é que a gente consegue responder isso para a população? É difícil, tem que haver uma parceria, gente. Eu sempre falei desde o começo, volto a falar e continuo falando. Tem que haver uma parceria. Não tendo parceria não adianta. Não vai dar certo. Vamos ficar malhando e colocando sal em peixe podre. Ou seja, vamos malhar em ferro frio.
se a parceria não houver um entendimento, mas não é o entendimento daquele que acham que o vereador está falando, o vereador está querendo ser melhor do que... Ninguém está querendo ser melhor do que ninguém. A gente está tentando chegar no denominador comum. O denominador comum nada mais é que trabalhar em prol do município, do povo. Eu falo isso sempre. É só querer entender, é só querer ouvir, mas é difícil. É difícil entender, é difícil ouvir. Eu sei que gera muito ciúme, gera muito orgulho das pessoas e acaba achando que, pelo fato de ser um vereador, não pode, nem deve ter o conhecimento necessário. Mas esse vereador é uma pessoa profissional fora da legislatura dele. Não só esse vereador, como os demais também, cada um na sua área e cada um dando um pouquinho daquele conhecimento, a gente consegue resolver o problema. Para isso tem que haver o quê? Entendimento? Se tem que haver entendimento, tem que haver parceria. E não está acontecendo. Infelizmente, hoje a gente está apanhando na rua. Realmente, hoje eu falo, não queria estar aqui falando dessa maneira. Não queria estar falando dessa maneira. Mas, infelizmente, hoje eu falo, o governo não está bom. Sei que amanhã ou depois muitos vão ficar chateados, vão ficar revoltados, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Porque eu ando na rua, eu ouço os moradores, eu ouço os munícipes reclamando. Agora, o governo está bom por parte de quê? Por parte do prefeito? Não, acredito que não seja por parte do prefeito. Tudo bem que ele é majoritário, que ele é o chefe, é o comandante. Mas, infelizmente, tem que dar uma sacudida, tem que ter uma conversa, tem que ter uma reunião, até mesmo entre os poderes, executivo e legislativo, para que possa ser resolvido o problema do município. Se não for resolver o problema do município, não adianta nada vereador, não adianta nada prefeito. Deixa sem prefeito, sem vereador, que de repente a população consegue resolver o problema da cidade melhor do que nós que estamos aqui. É o que eu tinha para falar nessa noite. Muito obrigado, presidente. Ainda explicações pessoais, com a palavra o vereador Jaime. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais companheiros. Pessoal que está nos assistindo aqui no plenário e aqueles que nos estão assistindo pela TV Câmara. O problema, o Jorge Henrique acabou de falar aqui, tem uma falta de respeito desses alguns secretários que é inadmissível. Os caras têm que saber que nós somos eleitos para defender a população. E eles estão trabalhando como secretário, que o prefeito que colocou ele lá para trabalhar. Então, a gente tem que ouvir o prefeito, mas também ouvir a gente, aqui os vereadores, para evitar esse problema que o companheiro Lucas falou. Agora, uma secretária fazer uma festa na garagem e falar que não faz na hora que quiser, aí acabou o respeito. Acabou o respeito. Quando acaba o respeito da parte do secretário, normalmente vai acabar o respeito nosso com eles também. Porque quem quer ser respeitado tem que dar o respeito. Se eles não dão respeito, como que vai funcionar? Então eu acho que o prefeito, o Rogério Riente, 2 mandatos, terminando o 3º, ele sabe como é que funciona o funcionário. O funcionário tem que ser amigos. Não é amigo do vereador. Quando o vereador vai lá pedir alguma coisa, ele está pedindo para ele não. Ele está pedindo para o povo, quem nos elegeu. Tá certo? Então a gente tem que aqui, prefeito, Rogério Riente, você tem que chamar o secretário. O vereador não tem ciúme do secretário. E o secretário também não pode ter ciúme do vereador. Quando a gente vem, faz uma indicação, ou vai direto ao secretário para uma coisa, está pedindo para a gente não, está pedindo, o povo está pedindo. Esse problema da falta de água. Eu cheguei a ligar no sábado para o Lucas, o vereador Lucas, e o vereador Leandro Pacotinho, porque o pessoal estava me ligando também lá no bairro de Mosca para saber, Jaime, sabe o que está acontecendo? E a gente não tinha informação do executivo, nenhuma informação. Ele vinha aqui falar que tinha plano B. Nesse final de semana, aprovamos que não tem, porque não funcionou. Então, como não funciona, alguma coisa está errada. E para a gente consertar, temos que conversar. O vereador Jorge Henrique falou, eu fui destratado na rua para o secretário. Destratado. Com coisa que eu não era ninguém. Eu sou igual a todo mundo, mas eu tenho um mandato, que vai terminar, se Deus quiser, em 2020. E a gente precisa ser respeitado. Antes de ser esse secretário, eu fui destratado, presta atenção, eu não queria nem falar, por encarregado da MAC Vale. Agora vocês prestem atenção. Um vereador que teve 320 votos. O encarregado da MAC Vale, que está aí trabalhando na prefeitura, a esse tempo todo, ele tinha que ter pelo menos um pouquinho de respeito e saber que quando a gente, eu principalmente, quando vou lá, dirigir a palavra para ele,
E também não estou fazendo questão de dizer para ele que ele é um sem educação. Então, eu não vou perder meu tempo com ele. Ele tem que saber que tem que atender. Não está atendendo o vereador Jânio Tavares, não. Ele está atendendo a população. E a população está cobrando da gente. Quem anda na rua está vendo. Eu não saio da rua, porque na minha campanha eu não falei mentira para ninguém. Eu não falei mentira. Agora, aqueles que falaram mentira têm que correr da rua. Então, a gente está sendo cobrado. De quem que nós temos que cobrar? Do prefeito e dos secretários. Agora, se a gente não pode cobrar nem do secretário, acabou. Acabou tudo. E, vereador Jorge Henrique, eu faço questão de ouvir esse vídeo que a secretária falou. Nós aqui vamos ter que tomar uma providência, porque não pode acontecer. Primeiro, não responde o requerimento do vereador Edélcio. E se respondeu, mandou um áudio com um deboche. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, vereador Henrique, quero que fique registrado nessa casa. Quem quer ser respeitado tem que dar o respeito. Muito obrigado, presidente. Ainda em explicações pessoais, continuo a ler a palavra, que todos os vereadores já fizeram uso da mesma. Como dito pelo companheiro vereador Edélcio, ele havia me mostrado a resposta do requerimento. Para agilizar o processo e o trabalho dos vereadores, eu tomei a decisão de não passar pela minha mesa essas respostas de documentos encaminhados, enfim, para que vá direto ao Departamento Técnico Legislativo, para que essas matérias, essas mensagens tramitem de forma mais rápida, né? E realmente eu não concordei com algumas coisas escritas no requerimento. Acho que o vereador está fazendo seu trabalho, é um requerimento bem objetivo, bem simples de ser dada a resposta. A gente entende até que algumas respostas dadas são inconclusivas, mas a resposta dada a Vossa Excelência tangenciou completamente e não respondeu nada, né? Então eu já havia conversado com o chefe do Executivo sobre essas questões. Vou reiterar e vou marcar pessoalmente uma reunião novamente com o chefe do Executivo e, se possível, com a secretária, de modo a evitar, né, que isso gere uma suspeita maior. Enfim, o vereador tem as denúncias, são relatadas as denúncias, e o vereador está apurando algo que pode ter acontecido. E uma resposta bem dada do requerimento até previne que o chefe do Executivo sofra alguma penalidade, alguma sanção. Então, eu acho que o prefeito é o maior interessado de ter boas respostas em seu requerimento, porque ele está se protegendo eventualmente de um possível furo, e a maneira dele ver algo que pode ter sido errado sem intenção, né? Às vezes a gente erra, se equivoca, né? E com o requerimento chamando a atenção é a maneira de se corrigir algo que tenha sido feito errado sem ter intenção, né? Mas quando a resposta vem tangenciando aquilo que de maneira objetiva pode ser respondido, a gente fica preocupado até achando que pode ter alguma coisa por trás daquela resposta. Acho que essa aí é a preocupação dos demais companheiros. Então, a gente tem reiterado esse tipo de requerimento. Eu já conversei com o chefe do Executivo que eu não concordo com esse tipo de manifestação, né, por conta daqueles que devem sim fornecer a informação para que a gente possa dispor para toda a população e para que a gente traga também as informações necessárias quando nós somos cobrados. Eu acho que nós somos também uma via de locução com a população, né, que pode também fazer, né, até o marketing do Executivo, né? Algumas coisas não são faladas, outras sim, mas quando isso chega à casa dessa maneira, realmente é de se estranhar. Então, o vereador Franco já havia falado anteriormente que queria fazer essas indagações. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra então os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 17/10. Uma boa noite, muito obrigado.